volta de Jesus, não só objetivamente, como também propositivamente. Quando nós olhamos, ou quando nós, o melhor, nos recordamos da narrativa do evangelista segundo escreveu Mateus, fica muito claro para nós que Mateus, ele escreveu para os judeus. E em síntese, o evangelho segundo escreveu Mateus, ele é escrito por um judeu, a respeito de um judeu e para judeus. A ideia de Mateus, ou a proposta de Mateus, era de ratificar, confirmar que Jesus era até então o Messias pelo povo esperado. Ele veio e na plenitude dos tempos, Jesus ele peregrinou pela Palestina, ele anunciou o reino de Deus, ele cumpriu o seu propósito, ele se entregou e se humilhou até a morte, como diz Paulo, morte de cruz. E a mensagem que ecoa, ou que ficou muito bem claro para nós, é que aquele que um dia foi crucificado, ele também retornará para buscar a sua igreja, retornará para poder buscar um povo comprado com seu sangue. E ainda que a ciência se multiplique e cada vez mais os argumentos se multipliquem, contraditórios à volta de Jesus, a iminência do seu retorno e as verdades a respeito da nossa fé, nós devemos em prontidão permanecermos firmes na esperança de que a qualquer momento a trombeta vai tocar, Cristo voltará e arrebatará a sua igreja para encontrar com Ele e estar com Ele por toda a eternidade. Quando nós olhamos para a história do homem, nós percebemos que lá no Antigo Testamento, Deus escolheu um povo chamado Israel. Deus constitui e levanta este povo, e o propósito de Deus nunca foi salvar somente Israel. O propósito de Deus era usar Israel para que as outras nações olhassem para Israel e tivessem a percepção de que não há outro Deus senão o Deus de Israel. E aquela comunhão lá do Éden, lá do jardim inicial, fosse resgatada, o homem fosse restabelecido na presença de Deus. Porém, muitas vezes esse projeto, ele caminha por um caminho ruim, e não por causa de Deus, mas por causa de Israel, que por inúmeras vezes abandona o caminho da lei, dos princípios de Deus, e se envereda pelo caminho da apostasia, da ingratidão, do adultério espiritual. O homem precisava ser resgatado. E quando nós lemos em Gênesis a narrativa da criação, o que poucos de nós param para perceber é que sim, em Gênesis nós temos a narrativa daquilo que o Senhor fez, a narrativa daquilo que Deus criou. Nós temos também em Gênesis a narrativa da obra do diabo. Essa expressão obra do diabo, ela é comumente usada dentro do contexto da ramatiologia, porque quando nós buscamos compreender o pecado, ele não é simplesmente um ato, ou ele não deveria ser simplesmente um desvaneio, aonde nós transgredimos os princípios e a vontade de Deus. Não, o pecado é uma coisa mais séria. 1 João capítulo 3, versículo 8, João diz que quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E parece que João está sendo taxativo e está todo mundo aqui perdido, porque a realidade é que todos nós pecamos. E se alguém disser aqui nessa noite que não comete pecado, já está pecando, está colocando Deus como mentiroso. Todos nós pecamos. A diferença do pecado na nossa vida e a diferença do pecado na vida do ímpio é a maneira ou a perspectiva como ele deve acontecer. Na vida do ímpio, o pecado é uma prática, o pecado é uma escolha, o pecado é uma intenção.
Na vida do Filho de Deus, o pecado ele deve ocorrer em uma perspectiva acidental. Nós não pecamos porque queremos pecar. Nós pecamos por causa da nossa natureza. Paulo, escrevendo na 1 Coríntios, no capítulo 15, ele pavimenta muito bem aquilo que é a nossa natureza, quando ele diz: quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade. Isso aqui é corruptível. Então nós, cristãos, pecamos por acidente. Nós não colocamos na agenda o dia que nós iremos pecar. Intencionalmente nós não pecamos. E se assim o fazemos, não estamos nos comportando como filho de Deus. Porém a segunda parte do texto é melhor. Quando João ele diz: portanto, para isto se manifestou, aleluia, o Filho de Deus, oh glória, para desfazer as obras do diabo. Perceba que a dinâmica do que João está falando não é desfazer o pecado, mas é desfazer a obra do diabo. Porque Deus não está a fim de tratar só o pecado, mas toda a obra que o diabo realizou. E aqui nós temos duas palavras-chave do original: a palavra desfazer e a palavra obra. A palavra desfazer vem do grego lion. É um verbo primitivo que traz alguns sentidos. Olha para cá: sentido de soltar, sentido de romper, sentido de quebrar, sentido de destruir, sentido de dissolver, sentido de derreter e sentido de desligar. A segunda palavra aqui no original é obras. E a palavra obra vem do grego ergo, que traz o sentido de uma obra árdua, uma obra dedicada, dura, esforçada. Assim é a obra de Satanás contra nós. Enquanto muitos de nós brincam de ser cristão, Satanás não brinca de ser diabo. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele dá um grito em grego e ele diz: tetelestai, está consumado. No sentido dessas duas palavras-chave aqui, o que Jesus estava fazendo com a obra do diabo em nossa vida? Primeiro, ele estava nos soltando dela, aleluia. Segundo, ele estava nos rompendo dela, oh glória. Terceiro, ele estava quebrando. Quarto, ele estava destruindo. Quinto, ele estava dissolvendo. Sexto, ele estava derretendo. E por que tantas coisas ele estava fazendo? Porque não importa a estrutura e o console, não é aquilo que Satanás fez contra nós. Jesus na cruz do Calvário, ele invalidou toda a obra do diabo, aleluia, aleluia. Só que por último, o sentido da palavra é desligar. E quando nós vamos, por exemplo, para uma televisão, vocês são modernos e sabem disso muito bem. Quando você desliga uma televisão no controle remoto, ela não está desligada. Ela entra em um modo chamado stand-by, conexão infravermelho. É essa conexão que há entre o controle e a TV. Porque quando você aperta, ela tem que ligar novamente. Ela verdadeiramente só está desligada quando você puxa da tomada. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, nesse último sentido aqui, desligar, não é o desligar do controle remoto. Ele não colocou a obra do diabo em modo stand-by na nossa vida, não. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele foi na tomada, aleluia. Ele puxou a tomada, e após isso, é por isso que toda a obra do diabo não tem poder contra a minha vida, contra a tua vida, contra a minha casa, contra a tua casa. Se a obra de Satanás estava prosperando lá, em um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Não volte de onde Jesus te tirou. Não liga aquilo que Jesus desligou. A obra de Satanás já foi desligada, e por isso nós podemos adorar e glorificar o nome do Rei.
aposentado, que todo mundo dizia que ia dar em nada, vem para a igreja, entrega a vida para Jesus, coloca uma gravata no pescoço, coloca uma Bíblia debaixo do braço, daqui a pouco está cuspindo fogo para lá, está cuspindo fogo para cá, está pregando, está cantando, está louvando. Alguém diz: como é que entende esse negócio? E Paulo vai dizer: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, poder para libertar o viciado, poder para levantar o deprimido, o poder que está sobre nós aqui essa noite, o poder que se manifesta em nós aqui essa noite. Não existe esse que se apresentando diante de Deus em coração aberto, esse poder não possa se manifestar. Mas Diego, pau que nasceu torto vai morrer torto, madeira que está torta morre torta se quiser, porque Jesus Cristo é o carpinteiro de Nazaré. Ele tem jeito para dar, Ele tem solução para dar, Ele tem transformação para fazer. Aleluia! É nisso que nós cremos. E Mateus 24 é um dos capítulos ou um dos textos mais conhecidos da Bíblia, dentro do contexto escatológico, porque fala justamente dos últimos dias, fala justamente das últimas coisas. A Bíblia diz que Jesus, ele mostra o templo e toda a estrutura do templo para os discípulos, e ele diz: em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E após isso, no Monte das Oliveiras, estando Jesus assentado, os discípulos chegaram mais intimamente, em secreto com ele, e disse: Senhor, quando será? Conta-nos quando serão essas coisas, em que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? São 3 perguntas em uma só. Quando será? Qual sinal é o da vinda? Qual sinal é o do fim do mundo? E o capítulo 24, nós poderíamos ficar aqui horas falando, e por certo eu não teria capacidade de discorrer toda a profundidade desse assunto. Porém, a primeira expressão de Jesus, quando ele abre justamente o contexto da revelação dos sinais ou dos primeiros sinais, chama muito a minha atenção quando ele diz: acautelai-vos, ficai-vos atentos, para que ninguém vos engane. O engano é a ausência da verdade e daquilo que é correto e daquilo que é eminentemente estabelecido na verdade. Jesus diz: tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque Jesus profeticamente estava chamando a atenção dos discípulos a respeito de um tempo que o engano seria eminente, que o engano seria quase que uma pessoa, algo personificado. E quando nós olhamos para o contexto da escatologia bíblica, por mais que nós cremos que o anticristo não esteja aqui, o espírito do anticristo, toda a estruturação e pavimentação para a sua vinda, as peças estão se encaixando. E quando nós olhamos para o espírito da grande prostituta, ou o espírito da Babilônia citado em Apocalipse, ele está tramitando e operando em 3 áreas específicas. Primeiro, social. Segundo, político. Terceiro, religioso. Existem muitas áreas que Jesus está nos chamando a atenção para que nós não sejamos enganados. Mas essas 3 áreas chamam muito a minha atenção, porque o espírito da prostituta, da grande prostituta, o espírito da Babilônia, trabalha no contexto social, onde muitos têm muitos, poucos têm muitos e muitos têm nada, e a miséria se alastra, e a crise se alastra, há uma corrupção moral. Afinal de contas, pode tudo. Pode homem com homem, pode mulher com mulher. Quem foi que disse que a base da família
é um casamento ou uma união heteronormativa, não. Pode homem com homem, pode mulher com mulher. A corrupção social tendo através de um processo de enoculturação nos estabelecendo uma cultura e um posicionamento que não agrada a Deus. Hábitos, comportamentos que sem parar para perceber nos levam para longe da presença do Senhor. Quer ver? Por causa desses hábitos e desses comportamentos, infelizmente a gente tem tudo, e glória a Deus que algumas coisas a gente tem. A gente tem uma teologia mais afinada, a gente tem um trabalho mais organizado, as igrejas têm a mídia, o som está melhor, a estrutura está melhor. Nós vimos um povo aqui da Deus é Amor louvando ao Senhor juntamente conosco nesta noite. Ou seja, as rinchas e as bandeiras caíram por terra. O povo está mais animado para algumas coisas, mas em contrapartida falta oração no momento pré-congresso. A gente não ora mais pré-congresso, a gente não santifica mais. O nosso jejum não é mais jejum de assembleiano, avivado, não, de pentecostal. O nosso jejum agora é jejum de neopentecostal. Vou fazer jejum de arroz, vou fazer jejum de macarrão, vou fazer jejum de feijão. Alguns vai na loucura, vou fazer feijão disso e disso, vou fazer jejum disso e disso e daquilo. A grande verdade é que sem que a gente perceba, o inimigo está colocando algumas atitudes que está nos afastando da presença de Deus. Todavia, existe uma cultura que nós não podemos perder, a cultura da santidade. Sede santos, porque o vosso Pai é santo. Eu vou falar uma verdade, quem ouvir ou não, quem for bem enturmado na cultura daqui vai ficar, porque afinal de contas a cultura daqui é a cultura daqui. Agora a cultura do céu é parecer com o Pai, é andar como o Pai, é se vestir como o Pai quer, é estar como o Pai determinou. Quando a trombeta tocar, aonde o espírito da grande prostituta influenciou, vai ficar. Agora onde o Espírito de Deus influenciou a santificar, vai subir. Aonde tiver santidade, você decide quem você é. O Espírito de Deus que te adorna e te prepara para encontrar com o noivo, ou o Espírito que te molda para ficar aqui. A mente de alguns estão tão cauterizada que a oração é: Jesus volta, mas eu quero o meu milhão primeiro, eu quero o meu casamento, eu quero o meu carro do ano primeiro, eu quero isso e aquilo primeiro. Irmão, se Jesus voltar, eu não estou nem aí para o que vai ficar, eu vou subir. Aleluia. Eu quero é Deus, eu quero é a nova Jerusalém, eu quero é estar com Cristo. Eu sei que a linguagem de João é figurativa, porque afinal de contas o que tem lá a gente não consegue compreender aqui, mas deixa eu me basear no que João falou. Deixa eu pisar em ruas feitas de pedras preciosas, aleluia. Deixa eu cavalgar em cavalo de fogo, oh, glória. Deixa eu montar em carruagem de fogo, oh, glória. E deixa eu olhar para ele e contemplar que os olhos dele são como chama de fogo, a sua roupa é branca e o seu cabelo é branco como a lã branca. Deixa eu olhar para ele e contemplar que no manto da sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aleluia. Perderam o temor, estão fazendo stand-up e comédia com o nosso Jesus. Sabe por quê? Porque nós pregamos só o Cordeiro de Deus. Cordeiro é manso, Cordeiro é tranquilo, como diz os jovens por aí, Cordeiro é suave na nave, é de boa. Mas a igreja precisa começar a pregar o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, oh glória. Ele vai rugir, ele vai bradar. Se em 1 Pedro diz que o Satanás desnossa ao nosso derredor, bramando como leão, ele disfarça, ele
tecido das vestes de leão. Ele é o primeiro travesti que apareceu na história, tentando ser o que ele não é. Quando ele vai rugir, sai miau, sai coisinha pequenininha. Leão verdadeiro é aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. A sua tumba está escrito: He is not he, for he is wise. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Quem adora o leão aqui nessa noite? Quem glorifica o leão? Ele é o cordeiro de Deus, mas ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia! Oh, levanta sua mão direita lá em cima. Eu vou liberar isso sobre a tua vida. O Espírito me inspira nessa noite. Levanta sua mão, levanta. Eu não sei quais áreas da sua vida o diabo está ao teu redor bramando, te causando medo, te causando tremor. Eu não sei se Satanás está se andando no teu matrimônio. Eu não sei se Satanás está se andando no teu ministério. Eu não sei se Satanás está se andando no teu bairro. Eu não sei aonde ele está se andando, mas nesta noite eu libero isso sobre a tua vida. O leão vai rugir, o leão vai bradar. Ou Satanás sai de lá, ou ele vai ser tragado pelo leão. Hoje Deus restaura a tua casa, hoje Deus restaura a tua família, hoje Deus restaura a tua história. Hoje o leão vai rugir. Receba a graça do leão, receba o poder do leão, receba a autoridade do leão agora. Por 40 segundos agora é o leão da tribo de Judá. Por 40 segundos agora é o leão da tribo de Judá. Mostra que você está dando liberdade para ele atuar na tua vida hoje. Adora o leão, irmãos, adora o leão. Obreiros, adora o leão. Jovens, adora o leão. Mocidade, adora o leão. A Assembleia de Deus do Mantiqueira, adora o leão. Até o Monte adora o leão, adora o leão. Adore o leão, adore o leão. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, caramba. Que ninguém vos engane no contexto social, que ninguém vos engane no contexto político. Nunca houve uma época da história que o povo se despertasse tanto para a política quanto no dia de hoje. É bom por um lado, mas os biblicistas sabem muito bem que é uma pavimentação para o anticristo, porque afinal de contas ele vai ter toda o manuseio dentro do contexto político. Será um homem político, será um ser político, alguém que globalmente vai conseguir influenciar nações através da política. Que ninguém vos engane na política. E muitos de nós deixou se enganar. Muitos de nós entramos em uma briga que não era para entrar. Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro. E aí o povo começou a brigar por causa de política. Que ninguém nos engane. Aqui não, eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou do alto. A minha esperança não está em Lula, a minha esperança não está em Bolsonaro. Bolsonaro não é o candidato da igreja, e muito menos Lula é.
É pastor que cai aqui, é pastor que cai lá. Nunca houve tanto escândalo na história da igreja. Nunca houve tanta corrupção na história da igreja. Nunca houve tantos desvaneios na história da igreja. O espírito da grande prostituta está preparando, está trabalhando no contexto religioso, não só minando a credibilidade da igreja, como também alguém dizendo: você pode servir a Deus, mas você pode estar no terreno também. Eu me lembro que anos atrás, quando eu fiz o curso básico de teologia, eu lembro do meu professor gritando na sala de aula, quase que pregando: fujam do ecumenismo, fujam da mistura das religiões, fujam das conexões ecumenistas, fujam dos pactos com outras religiões. E hoje não. A igreja está participando de culto ecumênico daqui, culto ecumênico de lá. Está todo mundo se misturando, está todo mundo se entrelaçando, está todo mundo tocando no ombro e dizendo: estamos juntos. Uma religião faz a miséria toda, e a igreja tocando no ombro e dizendo: estamos juntos. A igreja não pode perder a sua identidade. A igreja não pode perder a sua identidade. O espírito da prostituta está tentando dominar a identidade, a credibilidade da igreja, porque Satanás sabe daquilo que Jesus disse e você não sabe. Jesus disse: essa é a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não está falando que o inferno viria contra nós. Não. Quem conhece a arte da guerra sabe muito bem que o contexto da guerra era mais ou menos assim: o exército perdendo batalha recuava na cidade, o exército opressor cercava a cidade, derrubava os portões e subjugava o exército menor. Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, Jesus não está dizendo que o inferno viria contra nós, não. Jesus está dizendo: a minha igreja, ela vai contra o inferno. E quando o inferno fechar os portões, quando Satanás recuar, o inferno não vai se manter de pé. O inferno não vai permanecer de pé. Hoje, minha irmã, Deus vai colocar uma espada na tua mão. Deus vai colocar a autoridade nos teus pés. Quando você entrar na tua casa, aquela influência do inferno vai ter que cair por terra. Zé Pimenta, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, Nega Velha, obra de macumbaria, obra de feitiçaria. O único espírito que vai operar é o Espírito Santo de Deus. Você vai olhar para a situação do seu filho e você vai dizer: eu não aceito isso. Senhor, a tua palavra diz que os portões do inferno não prevaleceriam contra a minha vida, contra a igreja. Eu não aceito isso. Acautelados, que ninguém vos engane. A trombeta vai tocar. Jesus Cristo virá. Oh, ele fez as suas arapucas, mas ele não prevaleceu. Olha você aqui nesta noite ouvindo a palavra, e olha o pregador dizendo: aquele que há de vir virá, aquele que há de vir virá, aquele que há de vir virá, aquele que há de vir virá. Oh meu Deus, não
uma. A igreja está ouvindo nesta noite. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus, vou mudar. Na verdade, ele não está voltando. Voltar prediz que virá não. Na verdade, vou mudar a mensagem. Jesus não está voltando. Jesus está chegando. Jesus está chegando. Tem um grupinho que também me preocupa. Tem um grupinho que também me preocupa, que é o grupinho da bipolaridade espiritual. Que grupo é esse, Zé? Eu estou desanimado de ir. Eu estou desanimado de ir na igreja. Estou desanimado com esse negócio de igreja. Desde quando caminhar a Cristo é mediante a ânimo ou a desânimo? Entregar a vida a Cristo é uma decisão, pautada em uma convicção. Às vezes a jovem chega para mim e aí, eu estou desanimado com a igreja. O seu problema é esse. Você serve a Jesus mediante a ânimo. Eu sirvo e caminho com Jesus mediante a uma convicção. Só Ele pode me salvar. Você acha que todo pregador e todo dia que ele só para pregar e está animado? Você acha que todo pastor está todo dia animado? Tem dia que o pastor não quer nem ir no culto. Tem dia que o obreiro não quer nem ir na igreja. Tem dia que ele vai dizer: o Senhor me chamou, tem uma obra. Aí tem um selo pegado na bipolaridade espiritual. Seja um mês, passa 2 meses sem se congrega um mês, passa 3 meses sem congregar. Aí Jesus diz: orem para que a volta do Filho do Homem não seja durante o inverno, nem seja durante o sábado. Deixa eu me ater alegoricamente falando. Inverno, tempo de preguiça, tempo de comodidade. Inverno, tempo de monte de coberta. Inverno, tempo de desânimo. Jesus está dizendo que a volta do Filho do Homem não seja durante o inverno, porque enquanto chega o inverno tem uns que nem lembram que Jesus está voltando. É por isso que eu sou do fogo e eu guardo fogo aqui dentro, para quando o inverno chegar o fogo queimar, o fogo do céu assar. Quando o inverno chegou na vida de Jeremias, eu não vou mais profetizar, não vou mais pregar, oh Deus, estou indo. Aí de repente ele: estou voltando. Oh Jeremias, já voltou? Estou voltando, Senhor, por quê? Há um fogo cerrado em meu solar, que não me deixa parar, que não me deixa desanimar. É por isso que eu sou do fogo, meu filho, porque quando o inverno vem, já tem fogo estocado em tudo que é lugar, já tem fogo estocado em tudo que é lugar. Orai para que a volta do Filho do Homem não seja durante o inverno. Hoje a madeira ambulante, ó cara feia parecendo que chupou limão, ó todo do culto que sai dizendo: o culto foi ruim, como se a prerrogativa de avaliar culto fosse tua. O culto não é para você, o culto é para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa.
Cuidado! A bipolaridade. Cuidado com a frieza. O inimigo está tentando minar nossa espiritualidade. Ele está tentando minar os mistérios de Deus. O povo agora tem vergonha de falar em línguas. Estão fazendo stand-up com línguas estranhas. Tem perfil de comediante no Instagram imitando nossas línguas estranhas. Tem perfil de comediante no Instagram zombando das nossas línguas estranhas. Aí o povo vai para a igreja e não quer falar em língua mais, está com vergonha, não. Falar em línguas não é vergonha, o mistério de Deus, né? Vergonha é mentir, vergonha é adulterar, vergonha é pecar e colocar máscara e fingir que nada. Isso sim é vergonha. E às vezes eu vejo os negócios, eu penso assim, por que Deus não mata os trem desses? Por que Deus não mostra, não mata esse povo? E logo a graça, um negócio incompreensível, não dá pra gente compreender, não dá pra gente entender. Só que um grande dia vai chegar, vai ter tribunal e vai ter julgamento. A igreja passa pelo tribunal, o mundo passa pelo julgamento. Eu não sei como será, eu não sei se vai dar para espiar o milagre da fechadura e ver Jesus olhando para nós e dizendo: eu lembro do dia que vocês estavam zombando do meu espírito, vocês estavam zombando das línguas, vocês estavam fazendo chacota. Deixa zombar, deixa rir, deixa fazer piada. O importante é você entender a convicção e a comunhão que você precisa ter. Deixa o fogo queimar. E para quem tem problema com esse negócio de fogo, reclama com Jesus. Porque João Batista, pensa num pregador bom, era João. João pregava no deserto. O povo saía da cidade para ouvir João. João xingava um pouco e o povo ainda estava lá. Imagina a reunião posterior aos cultos que João pregava. Um grupinho no WhatsApp, os doutores da lei dizendo: rapaz, eu fui no Jordão ouvir João. João me chamou de jiboia. O outro dizia: ele me chamou de jararaca, raça de víbora. Esse João é doido na cabeça. E quando todo mundo estava admirado, dá-lhe João. João é o cara. João está nos três top. Aí vem João e diz: olha, eu batizo com água para arrependimento de pecado, mas está vindo aí um que é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de desatar as correias das suas alpacas. Ele vos batizará, ele vos batizará, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Toma fogo, pega fogo, minha filha. Recebe fogo, meu filho. Deixa a lingueta de fogo sair. Deixa a graça te envolver. Deixa o Espírito te pegar. Recebe. E quando João diz assim, ó, ele é mais poderoso do que eu. Não é falsidade não, tá? Não era falsidade não. João não era dos caras. Porque mais à frente, quando os discípulos de Jesus começam a batizar mais do que João, o povo vem contar para João, imaginando que João ia rebeliar, que João ia pegar a credencial dele e abrir a congregação dele. João disse: não, vou rebeliar lá com a congregação dele. Ó João. Deixa. Como é que é? Convém que ele cresça. Como é que é, João? Deixa. Ele é mais poderoso do que eu. Convém que ele cresça. E que eu diminua. Que ele cresça. Que ele apareça. E deixa eu desaparecer. Deixa eu pegar meus negocinhos. Foi bom o senhor cooperar. Deixa
diminua, que ele cresça. Pregador, mas se Jesus vem, se nós não podemos ser enganados, como devemos esperá-lo, como devemos aguardá-lo? O desdobramento do livro de Abacuque me chama a atenção, já vou terminar. É um dos livros que eu mais gosto, é o livro do profeta Abacuque. Há um desdobramento aqui sensacional. Se você pega Abacuque 1 e Abacuque 3, parece que não é a mesma pessoa. O nome Abacuque vem do hebraico Abaque. E até mesmo no contexto hebraico e judeu, o nome Abacuque é um nome pouco comum. E o nome Abacuque ou Rabaque traz o sentido de aquele que abraça, aquele que agarra. Abacuque, panoramicamente, nós vemos isso em seu livro. Ele decide abandonar a crise no qual ele se encontrava e agarrar o propósito de Deus para a nação de Judá. Ele profetizou durante os últimos suspiros da nação de Judá. E em crise ele estava quando ele viu o peso que viu. Quando ele viu a situação de Judá. Assim como muitos de nós entramos em crise quando nós vemos a situação dos nossos dias. Os irmãos mais experientes, de cabelo branco, mais idôneo. Tem alguns que ficam admirados, espantados como é que as coisas mudaram tanto. Como é que o mundo, como é que as coisas mudaram tanto. Abacuque em crise, só que indignado também, ele me ensina algo interessante. Abacuque olha para Judá, ele vê que não há justiça mais, ele fala com Deus que quando a justiça se manifestava distorcida. E o sentimento que ecoa em Abacuque parece que é o mesmo sentimento de Asaf no Salmo 73. Quando ele diz que doeu, os seus pés quase se deslalaram da casa do Senhor ao ver a prosperidade dos ímpios. Os ímpios estavam prosperando. Abacuque olha para toda a situação, ele fica indignado. E o que Abacuque faz? Abacuque entra no ambiente da oração. E Abacuque ele vai orar, vai falar com Deus a respeito do peso que ele está vendo. E aqui eu aprendo algo interessante. O problema não é o indignar. O problema não é eu perceber as coisas e os desvaneios que eu estou percebendo. Deus até permite a gente perceber determinadas coisas. O problema é a atitude que eu estou tendo pautada na minha indignação. Eu me indigno para quê? Para falar mal, para levantar contra, para maldizer, para fazer caveira, para dizer que eu sou melhor, eu sou superior, eu não peco como Beltrano peca, eu não faço o que Ciclano faz, eu não ando onde Ciclano anda. Abacuque se indigna e Abacuque vai orar. Deus está atrás dos indignados ao ponto de orar, que olham para todas essas situações e oram a Deus. O livro de Abacuque fala de 3 coisas: oração, fé e louvor. Como devemos esperar o nosso mestre? Orando. Mas eu estou indignado. Ora. Eu estou desanimado. Ora. Eu estou decepcionado. Ora. 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 Quer saber do negócio? Ora e nunca pense que já orou demais. Ora. Havia promessa em Atos 2, mas em Atos 1, antes da promessa, os discípulos estavam orando. Em Atos 2, durante o cumprimento da promessa, os discípulos estavam orando. E posterior, depois que Jesus cumpriu a promessa, em Atos 3, o texto diz: e lá vinha Pedro e João ao templo na hora da oração, ou seja, oraram antes, oraram durante, oraram depois. Está indignado, ore. Continue indignado, ore. Passou a indignação, continue orando. Aguarde ao mestre orando. Ore, ore, ore. A oração nunca é somente oração. Ore, nunca pense que já orou demais. Ore.
Abacuque se indigna mais ainda, porque é só através da oração que Ele nos consola, que Ele nos tranquiliza. Às vezes até nos indigna mais quando Ele revela para nós o seu propósito. Vou usar uma nação amarga para divertir. Deixa eu te dizer uma coisa: o evangelho de hoje prega só doce. Não, é doce que Deus vai fazer. Quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na mesa, vai ter sabor de mel para você. Só que Deus está dizendo para Abacuque: ó, eu vou levantar uma nação amarga, a minha vontade é amarga. O propósito que eu vou cumprir, Abacuque, é amargo. Só que quem ora, em algum momento entende. Aí quando chega no capítulo 2, já vou terminar, versículo de número 4, Abacuque diz: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Agora Abacuque, indignado em oração, ele já está aceitando a vontade de Deus. Ele já está aceitando. Tem um povo que é perturbado mesmo, tem gente que é depravado mesmo, tem gente que é errado mesmo. Mas ele diz: quer saber do negócio? Tem aquele que é o demônio, parece que ele usa o diabo e o diabo não usa ele. Mas quer saber de um negócio? O justo viverá, oh meu Deus, o justo viverá pela fé. Isso aqui parece nada, mas no contexto da revelação que Deus estava dando a Abacuque era tudo, porque Judá seria sitiada, o povo seria levado cativo, o templo seria derrubado, as paredes de Jerusalém seriam queimadas, os utensílios seriam levados para a Babilônia, o povo ficaria 70 anos no cativeiro. Mas Abacuque está dizendo: o justo viverá pela fé. Oh glória! Eu tenho uma informação ruim para te dar. A situação do mundo tende a piorar, vai ficar pior, vai ficar mais doloroso, mas a nossa esperança não está aqui. O justo permanecerá pela fé. Oh glória! Pela fé. A palavra fé vem do original emunar. A palavra emunar no hebraico traz duas palavras: firmeza e fidelidade. Quando nós falamos de fé, falamos de nos manter firme, falamos de nos manter fiel. Mas a palavra emunar é a origem da palavra man. A palavra man é a origem da palavra amém. E a palavra amém significa: nisto eu creio, nisto eu me firmo, nisto eu confio. O mundo está se afundando, mas eu creio em Deus e na sua palavra. Eu me firmo em